Olá, bem-vindo. Nesta aula, resolveremos um exercício de programação linear aplicando o método simplex em Python. Isto será feito com o submódulo Optimize do SciPy, utilizando a função limprog. Antes de ver o problema que será proposto, cabe lembrar que qualquer problema de maximização pode ser transformado em um problema de minimização equivalente. Basta resolvermos a minimização de -f de x. As soluções locais e globais de ambos os problemas são as mesmas, com sinais opostos para os valores ótimos. Bom, esta função limprog trabalha com uma função objetiva a ser minimizada e restrições de desigualdade e igualdade. Tratando-se de programação linear, tanto a função objetivo quanto as restrições devem ser lineares. Este é o problema que iremos resolver. Temos uma função objetivo que queremos maximizar, duas restrições de desigualdade, não temos restrições de igualdade, e aqui temos os valores que x1 e x2 podem assumir. A primeira coisa a notar é que temos um problema de maximização, portanto precisaremos multiplicar a função objetivo por -1 para transformá-lo num problema de minimização equivalente. A segunda coisa a notar é que as restrições de desigualdade do problema seguem o mesmo sentido da desigualdade considerada pela função limprog. Caso não fosse assim, seria necessário multiplicar os dois lados da equação por -1 para inverter o sentido da desigualdade de forma a coincidir com a considerada pelo SciPy. Por fim, note que devemos montar o problema e a sua solução alinhando a ordem em que as variáveis aparecem. Aqui na função objetivo, temos primeiramente a variável x1 e depois a variável x2. Essa ordem deve ser seguida em todas as restrições. Feito estas considerações, vamos resolver o problema. Esta variável c contém os coeficientes da função objetivo. Os coeficientes estão com o sinal invertido, pois transformamos o problema de maximização em um problema de minimização multiplicando a função objetivo por -1. O nome da variável c foi escolhido pois se refere a este c. Esta variável a ou b contém os coeficientes das restrições de desigualdade. Note a importância de alinhar as variáveis na ordem adequada para que o problema seja resolvido corretamente. O nome da variável foi escolhido pois faz referência a este a ou b. Esta variável contém estes valores, colocados preservando a ordem. O nome da variável refere-se a este cara. E aqui temos um intervalo no qual x1 e x2 podem tomar valor, em que passamos uma tupla com o menor e o maior valor permitido para cada variável. Caso os valores possíveis fossem, por exemplo, x1 maior ou igual a zero, colocaríamos aqui none. Agora que já montamos o problema, basta passarmos estas variáveis para a função limprog da seguinte forma. Lembrando que no Jupyter Notebook, podemos ter detalhes sobre a função posicionando o cursor dentro do parênteses e mantendo o Shift pressionado, apertando o Tab duas vezes.
Aqui em Bounds, passamos uma lista com os intervalos permitidos para x1 e x2. Caso todas as variáveis tivessem o mesmo intervalo permitido, em vez de uma lista, passaríamos apenas uma tupla contendo o valor mínimo e máximo válidos para todas as variáveis. O retorno da função limprog vamos passar para a variável resultados. As soluções de x1 e x2 encontradas constam aqui, e o valor da função neste ponto consta aqui. Lembre-se que nosso problema inicial era de maximização da função objetivo e tivemos que transformá-lo para um problema de minimização equivalente para usar a função limprog. Lembre-se também que no início da aula vimos que as soluções locais e globais são as mesmas quando fazemos essa transformação, com sinais opostos para os valores ótimos da função. Ou seja, devemos considerar esses valores de x1 e x2 como a solução do nosso problema original de maximização, mas o valor ótimo para a função é 775 positivo. Para verificar, substitua na função objetivo original x1 igual a 4 e x2 igual a 3, e irá obter 775 positivo como resultado. Podemos acessar esta solução de x1 e x2 encontrada e o valor da função neste ponto da seguinte forma. Com isto, finalizamos a aula. Resumindo, resolvemos um problema de programação linear utilizando Python para aplicar o método simplex. Então era isso, até a próxima.